que alguns irmãos ainda estão chegando, irmã Nísia chegando também. Seja bem-vinda, Nísia. Eu quero só A falar... paz de Cristo. Paz de A Cristo, todos os irmã. amados irmãos. Amém. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou passar para o irmão Joel daqui a pouquinho, para ele fazer umas considerações iniciais sobre Eclesiastes, né? Já que nós estamos na penúltima aula, né? Teremos mais uma semana que vem. Hoje vamos falar um pedacinho do capítulo 11, e a semana que vem vamos falar do capítulo 11 a partir do versículo 9 e finalizarmos com o capítulo 12. Engraçado, né, irmãos? Isso não é novela, mas dá um aperto no coração quando vai terminando, né? E eu já sinto saudade de vocês nesse contexto, né, de Eclesiastes, nessa sala gigante, nessa sala que abre uma porta tão grande, né, para o reino de Deus, né? Então foram momentos muito especiais. E eu quero só chamar a atenção para o nosso estudo de ontem, né, com o irmão Neves. Como foi forte, né, algumas palavras do irmão Neves, todas elas inspiradas na Bíblia. E então foi muito bom mesmo, sabe? Foi muito encorajador. Tem microfone aberto, Sérgio. Perdeu. Tem microfones abertos. Tem microfones abertos. Tá, e vou pedir aqui para os irmãos, assim, fechem o microfone. O irmão Rubens está aí também com a gente. Tem mais alguns que chegaram. Mas eu vou pedir aí, então, vou passar a palavra aí para o irmão Joel, né, para ele fazer algumas considerações das experiências dele, o que foi bom no livro de Eclesiastes. E depois eu pedi que o irmão ore, né, antes de me passar a palavra. Sérgio, eu posso fazer uma pergunta para o Joselito antes? Claro, fica à vontade. Não, Joselito, como é que está o irmão Washington? Ele fez a cirurgia, tirou o rins, como é que ele está? Ele fez a cirurgia, acabou às 17h30 e está na sala de recuperação. Foi bem a cirurgia. Obrigado, Sérgio, por perguntar. Boa noite, irmãos. Oi, boa noite. Quem falou agora? Tatiana. Oi, Tatiana, boa noite, bem-vinda. Boa noite, meu irmão. Obrigada. Então, vamos lá, irmãos, e vamos fechar os nossos microfones. O irmão Joel vai fazer a nossa abertura de hoje do livro de Eclesiastes, vai pegar de surpresa aí, mas eu sei que ele sempre tem alguma coisa do coração para compartilhar com a gente. E logo em seguida, eu vou pedir que você também, irmão Joel, faça uma oração e vamos dar um pontapé inicial para a penúltima aula de Eclesiastes, tá bom? Tá com você, a palavra. Boa noite a todos, a paz de Cristo. É um momento especial, né, irmão? Quando nós nos reunimos para falar, para aprender um pouco da palavra do Senhor. E principalmente nesse estudo que nós já estamos há alguns dias, né, fazendo, e tem sido muito inspirador para nós, né? Nós, no comecinho lá, já fala que tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade diante da situação do mundo, diante da situação das pessoas, quantas pessoas boas, quantas pessoas ruins, e tudo não deixa de ser vaidade. Tudo que você pensa, tudo que você quer conquistar, às vezes nós, né, a gente corre tanto, né, para conquistar coisas terrenas, né? Não é errado, né? Mas às vezes a gente não dá o valor necessário que seria para dar para as coisas de Deus, né? Às vezes o valor que a gente está dando a coisas terrenas é mais do que o valor que a gente dá para as coisas de Deus, né? Os pensamentos do sábio o levam pelo caminho correto. É uma parte especial, foi da aula passada, né? Quando o sábio ele procura fazer as coisas que realmente ele entende, que ele conhece, ele leva ele para um caminho sábio, um caminho de salvação, né? É o contrário daquele que carece de pensamento, né? Que leva ele para o caminho errado, o caminho da destruição.
A gente vê quantos jovens, né, têm se destruído com drogas, com bebidas, com tudo aquilo que não convém para um cristão ou para uma pessoa em geral, né? Que o certo era estar pronto para poder se vir a Deus, né? E o mundo é tão difícil de você levar a palavra de Deus, ou tão difícil das pessoas entender, né? A gente sabe mesmo as lutas que Paulo teve para poder ensinar o evangelho, para colocar as pessoas no caminho da verdade. E isso foi difícil, custou vidas. E hoje nós temos na nossa mão a Bíblia, que é tudo isso à vontade, né? Em várias versões, e tudo que você imaginar, né? E a facilidade que foi para nós. E hoje nós podemos estar cada dia mais consciente de tudo aquilo que Deus tem para nós. O pregador falou muitas coisas aqui interessantes, que a gente creia que possivelmente foi o rei, né? Foi o Salomão. Mas a gente precisa cada dia mais valorizar, principalmente as nossas reuniões dos domingos, os nossos irmãos, como o irmão Sérgio sempre fala que ele sente o prazer quando ele está na tela aqui falando com a gente, tão à distância, né, irmãos no Rio Grande do Sul, outros no Rio de Janeiro, eu aqui no litoral sul de São Paulo, e o carinho que a gente consegue ter um pelo outro, o amor, que foi tudo aquilo que Cristo pediu para a gente fazer, né? Amar em primeiro lugar, amar primeiramente a Deus, em segundo lugar o seu próximo como a ti mesmo. Isso é muito bom, isso nos faz cada dia mais estar firme, né? Porque isso é o que mais importa, estar firme na caminhada, porque um dia essa caminhada chegará ao fim, de uma forma ou de outra, chegará ao fim para todo mundo, e nós precisamos estar firmes nessa caminhada. Nós não podemos fazer igual aquele pessoal que saiu do Egito e morreu no deserto, sem alcançar a terra prometida, né? Nós precisamos estar firmes, não murmurar, jamais murmurar. As lutas vão vir, as tribulações vão vir, mas nunca murmurar. Nunca murmurar, porque foi a murmuração que fez aquele povo de Israel perecer no deserto. E que Deus possa estar conduzindo o irmão Sérgio, o irmão Giovanni, que geralmente estão com a palavra, irmão Avaí, irmão Edivaldo, que não está presente agora, que nós possamos estar com nossos corações preparados para receber a palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por ter dado teu Filho amado Jesus para nos salvar, para morrer na cruz do Calvário, para nos resgatar de um lamaçal terrível que nós vivíamos. Obrigado, meu Deus, por ter nos dado saúde. Obrigado por ter dado esse dia abençoado para nós, que nós possamos estar aqui agora para ouvir a tua palavra. Quero te entregar nas tuas mãos, Pai, também os familiares daquelas pessoas que perderam suas vidas hoje ali naquele acidente terrível de avião. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um da sua família, confortando, e aqueles que ainda não te conhecem, Pai, que possa ter um encontro contigo para que nada de mal possa vir acontecer com eles também. Quero te entregar, Pai, também nas suas mãos, o irmão Sérgio, que irá trazer essa mensagem, que tudo aquilo que ele preparou, Pai, que seja falado e que nós possamos receber e praticar, porque tudo vem do Senhor. Que o Espírito Santo esteja conduzindo ele com essa live. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. 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 Obrigado, Joel. Obrigado, irmão. Obrigado. Tem um hino, um cântico, que o título é Conteúdo. E ele fala muito daquilo que nós estamos buscando no livro de Eclesiastes.
Eclesiastes, né? Para que a gente não seja uma nuvem sem água, levada por ventos daqui ou de lá, né? E diz que a gente tem que ter conteúdo, né? E essa é a linguagem dos sábios, né? O sábio é aquele que tem um conteúdo, aquilo que ele é feito, é formado, né? Vem da palavra de Deus. Eu chamei a Shirley aqui para a gente dirigir esse cântico para edificar os irmãos. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção na letra, claro, já que nós não somos cantores profissionais, né? Mas queremos louvar a Deus e trazer essa edificação para os irmãos e pedir que os irmãos desliguem os microfones, não é? E que escutem a letra desse hino que fala tanto, né? Que fala tanto daquilo que a gente está aprendendo. E hoje vamos fechar a ideia da sabedoria em Eclesiastes, porque hoje nós fechamos a palavra de sabedoria, porque a partir do versículo 9 do capítulo 11, nós falaremos na semana que vem sobre da morte para a vida, né? É o final do discurso do pregador a toda a nação de Israel. Não quero ser como nuvem sem água, levada por ventos daqui ou de lá. Eu não quero ser árvore achada, sem frutos no pé. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Eu quero ter uma nuvem suave que tire os entraves daqui ou de lá. Deus não quer que pecados se escondam no meu coração. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. É meu dever ajudar a abrir muitos olhos que estão por aqui ou por lá, com ideias tão dúbias, ainda afastados da luz. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Obrigado, Sheila. Amém. Nós temos o hábito aqui, a gente imprime vários hinos, né? E a gente costuma cantar muito estes hinos aqui em casa. Então, sempre tem bastante impressões e xerox aqui, para a gente não se perder, mas ele tem uma letra assim, muito importante, que tem a ver com o conteúdo, né? Que a gente não quer ser como as vaidades, né? Coisas sem conteúdo, coisas vãs. E hoje, irmãos, a gente praticamente finaliza com 8 versículos sobre sabedoria, né? E vai ser muito importante a gente falar. Semana passada, falamos sobre o silêncio dos sábios, que muitas vezes o sábio não é reconhecido. E nem sempre, no mundo, os sábios são aqueles que lideram, que governam. Mas não pode ser assim na igreja. Na igreja, os sábios são reconhecidos e valorizados, e eles é quem dividem, eles quem ajudam a igreja a crescer, com seus conselhos, com seu exemplo de vida. E é muito importante, irmãos, que a gente pegue aí uma palavra importante, né, que foi dita ontem, né, pelo irmão Neves ali na palavra, como nós precisamos cuidar dos que caem, dos irmãos que por algum momento na vida caíram, mergulharam no poço de lama, né? Antigamente,
eu sempre gostava muito de cantar um hino, não vou cantar agora, né? Até porque eu preciso da Chip do meu lado, porque ela me ajuda bastante, mas a gente cantava, né? Conheci o mundo mal, e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal. E assim, eu cantava tanto esse hino que ele falava, mas Jesus Cristo veio e me achou. E Jesus veio e nos achou, irmãos. E como é maravilhoso estar com vocês mesmo, do fundo do meu coração. Eu passo o dia ansioso, sabe? Naquela boa ansiedade, eu posso dizer uma expectativa de estar com os irmãos. E isso é muito bom mesmo. Hoje, né, o nosso título será Primeiro o Sábio se prepara, né? Então, hoje será um tema importante para a gente. A gente vai pegar pela última vez a tendência de falar sobre sabedoria. E esse tema, ele não é pessimismo, né? Falar que o sábio se prepara para o pior não é pessimismo. Né? Algumas pessoas falam, não, vamos ter que ficar animados, as coisas vão dar certo, não é? O sábio não fala isso. O sábio, ele sabe que dará certo se ele se preparar para as dificuldades. O sábio sabe que se ele se preparar para o pior, e o pior não chegar, ele passará de forma tranquila. Mas, se o pior chegar e a pessoa não estiver preparada, ela se derruba. E derruba outros que estão a favor dela, outros que estão próximo dela, ou principalmente aqueles que dependem dela. Então, hoje o nosso tema, né, primeiro o sábio se prepara para o pior, não é um tema pessimista. Até porque a gente já viu que Eclesiastes não é nada pessimista. E é interessante que esta é a linguagem que o sábio trazia. Imagina para os irmãos de Israel, para a nação de Israel, toda reunida, milhares e milhares de pessoas ouvindo, se é que foi Salomão, né? Ouvindo Salomão fazer este discurso no final de sua vida. Imagina como era para todos, homens, mulheres, crianças, idosos, adultos, adolescentes. Imagine toda a nação de Israel tentando entender, né, o que Salomão queria dizer com aquelas palavras. E é claro, né, o apóstolo Paulo, ele nos ensina a falar de maneira tão simples que todas as pessoas que o escutassem, compreendessem. Maior ainda foi Jesus, né, que usava palavras para que até as crianças compreendessem. E Jesus certamente falava palavras que entrariam apenas no coração que ouvia com gratidão, que ouviam de coração nosso Deus. A linguagem dos sábios, e o que nós devemos buscar, e todos os irmãos que estão aqui presentes e irmãs precisam buscar a sabedoria, não para si, não para sua própria vida, mas para imitar o nosso Deus, para ter a mente de Cristo. E esse é o desejo, né? É o desejo que o Senhor Jesus tinha para a sua igreja. E a linguagem dos sábios sempre é prudência. Todas as vezes que um sábio abre a boca, ou uma sábia abre a boca, sempre é prudência. Sempre é prudência. A forma de falar é sempre simples, como a pomba, não é? Por que a pomba é tão simples? Porque a pomba, ela anda entre as pessoas, né? Ela gosta de conviver perto das pessoas. Não sei se vocês sabem, mas os pombos não vivem em lugares desertos. Os pombos vivem dependendo dos seres humanos, eles são próximos aos seres humanos. As pombas gostam da presença humana, até porque elas dependem da presença humana também. Porém, precisa ter também a prudência, como as serpentes que não gostam de se expor tanto. Olha o equilíbrio que precisa ter de uma pomba que gosta de estar na presença humana e uma serpente que se esconde da presença humana. Né? Então, não é uma contradição, mas é um ponto de equilíbrio muito importante, tá certo? E a linguagem do sábio sempre é prudência. Por isso que, às vezes, conversar com o sábio
ou com uma mulher sábia, é meio desencorajador, porque às vezes a gente chega todo animado, falando, querendo que algumas coisas aconteçam, vai pedir um conselho, aí aquela pessoa sábia diz, olha, se você não tem 100% de segurança, se você não analisou direito, é melhor você não fazer. Porque aquilo que você faz sem fé, pode se tornar um pecado. Porque tudo que não provém de fé, de certeza absoluta, se transforma em pecado. Né? Vai te atrapalhar lá na frente, vai fazer você reclamar e vai servir de mau exemplo. Né? E como é bom você receber um conselho de um sábio, mas nem sempre é agradável, porque o sábio sempre vai agir com prudência. Né? Com prudência. E aquele que é sábio, ele não confia no resultado antecipado. Né? Ele espera o pior resultado possível e se prepara para o pior resultado possível. E essa é a linguagem dos sábios. Em Eclesiastes, nós vimos quantos conselhos sábios. Em Eclesiastes, nós percebemos uma vida de sabedoria. Ah, Sérgio, mas se foi Salomão, ele cometeu tantos erros, mas nenhum dos seus erros foram maiores do que os seus acertos. Ah, Sérgio, como você tem tanta certeza disso? Ah, porque o maior de todos os acertos humanos está no capítulo 12, né? Lembrar-se do seu Deus e voltar-se para ele. Né? Se você fecha a sua vida se voltando para Deus, né? Se você fizer o que o capítulo 12 diz, né? Você fechou com chave de ouro. Porque todos nós, irmãos, todos nós, nossa justiça, como diz Isaías, é como trapos de imundícia. Tá certo? Mas aquele que sabe voltar para o Senhor, aquele que é humilde o suficiente para voltar, como eu já fiz, e continuo fazendo todos os dias, esse alcançou a sabedoria. E isso para o Senhor é que importa, e é muito importante isso. E, irmãos, eu tenho hoje desafios importantes para vocês. Eu quero que esses 8 versículos que nós vamos falar hoje, eu quero encorajar os irmãos a o que o pregador quis dizer com aquilo. Que linguagem é essa que nem todo mundo entende? Como é a linguagem do sábio? E eu logo digo a vocês, irmãos, Jesus, ele trouxe uma linguagem de sabedoria muito acima de todos os outros pregadores que vieram antes dele. O Senhor Jesus Cristo, ele ensinou como quem tem autoridade, é o que a Bíblia diz. E como é ensinar como quem tem autoridade? Bom, primeiro é que nós compreendemos que o Senhor Jesus fez de tudo para não impor a lei sobre ninguém. Jesus até mesmo condenou a maneira de alguns líderes religiosos tentarem governar o povo através da lei. Jesus condenou veementemente aqueles que eram à frente do povo, mas não ensinava segundo o coração de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado com a lei que atrapalha a graça. E então, qual é a linguagem da graça? Qual é a linguagem da liberdade cristã? Aquela liberdade que entende que nem tudo me convém, que nem tudo me edifica, mas me dá liberdade para escolher. Que linguagem é essa dos sábios? E eu trago para vocês, irmãos, uma palavra, que o ensinamento dos sábios, ou melhor, o ensinamento do Senhor Jesus sempre foi por meio de princípios. A palavra princípios é aquilo que tudo que eu decido tem um princípio de escolha. Tudo que eu penso tem um princípio de escolha. É o começo, é o começo de tomar uma atitude, é o começo para tomar uma decisão. Princípio é a base de onde eu tiro todas as minhas palavras. São princípios. E os sábios têm princípios muito importantes. Olha que interessante. Abra comigo sua Bíblia
a minha na revista e atualizada, João Ferreira de Almeida. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Vamos extrair princípios destas frases, porque são linguagem dos sábios. Eclesiastes 11, 1. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você achará esse pão. O que quis dizer o sábio? O que significa isso? Se eu lançar o pão sobre as águas, depois de muitos dias eu acharei este pão. Linguagem do sábio. Que sabedoria é essa? O que significa isso? Vamos tirar um princípio daqui. E o que é um princípio? É para que você encaixe ele dentro da sua situação, da situação da sua vida. Pode ser, por exemplo, que se você fizer o bem, lá na frente esse bem lhe será devolvido. Se você for honesto, lá na frente essa honestidade trará a você a justiça. Se você, por exemplo, for honesto nos teus negócios, provavelmente o seu negócio prosperará. Amanhã ou depois o resultado baterá à sua porta. Né? Princípio. O que ele disse, em palavras figurativas, é que se nós lançássemos o pão sobre as águas, depois de muitos dias nós o acharíamos. Pode encaixar em qualquer momento da sua vida. Se você hoje fizer aquilo que é correto, se você lançar de você aquilo que é bom, como Jesus disse, né, que se o seu coração é bom, se a sua boca for boa e for para edificar, isso retornará para você como bênção. E sabe, irmãos, se você experimentar isso, fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, irmãos, é muito provável que você receberá um dia, talvez muitos dias depois, não importa que ele diz muitos, mas isso voltará para você como um benefício, linguagem dos sábios. Né? Então, ele não está falando sobre um pão que você vai jogar no rio ou no mar. Na verdade, este pão significa tudo aquilo que é importante para você, você lance para o outro. E quando o outro receber o que é bom de você como pão, que era um alimento sagrado, é base da vida humana, né? Se você oferece aquilo que é importante para você, que é bom para você, você oferece o bom para os outros também, certamente este um dia voltará para você em forma de benefícios também. Palavra dos sábios. Versículo 2. Deixe-me expor aqui uma versão bíblica aqui, não muito confiável, claro, quase interpretativa, mas traz um ensinamento interessante que vale a pena a gente dizer, já que é um princípio e pode receber encaixe. Na linguagem de hoje diz assim: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro, né? Uma linguagem... Bom, também serve para isso? Sim, também. Não chega a esse ponto, né? É uma interpretação muito abusada por causa de que considerou-se o contexto, mas também faça um bom negócio hoje que seja justo para todo mundo e você será reconhecido lá na frente, né? Então, isso é muito importante. Eu tenho na minha loja muitos desafios todos os dias. Pessoas que chegam com aparelhos celulares, por exemplo, que o cabo não carrega. Essa semana aconteceu isso mais uma vez, né? Na quarta-feira, que uma pessoa chegou com um aparelho muito caro, por sinal, mas que outras pessoas haviam dito que o aparelho dele precisaria trocar bateria, precisaria trocar pecinha, que a gente chama de dock de carga, né? E eu peguei o celular da pessoa, né? E eu sempre tenho alguns critérios, né? Eu e as pessoas que trabalham comigo, né? Principalmente eu e a Shirley, que a gente examina primeiro passo, se é um problema de sistema, depois a gente vê se não é o conector sujo, depois a gente começa a avaliar outras situações para depois ter que abrir um celular. E eu terminei, né? Ela já tinha alguns orçamentos lá de 200, 300 reais para resolver. Eu peguei, né? Coloquei o álcool isopropílico, limpei. Passei ali quase 10, 15 minutos limpando, né? E a pessoa ficou olhando assim para mim, meio desconfiada, achando que eu estava fazendo hora. Aí, de repente, depois que eu limpo tudo, coloco o conector, pum, o celular começa a funcionar.
e ela quase derrama lágrima, porque ela não ia ter muito dinheiro, né? Tinha dinheiro para comprar, mas dinheiro para manter nem todo mundo tem. E aí ela perguntou quanto era, né? E eu falei assim, não é nada não, né? Aí, minto, eu brinquei com ela, falei assim, olha, do álcool foi R$1.000, do meu tempo foi 10 mil, então você vai me pagando aos poucos, né? Aí ela ficou brincando, né? Claro, não vou cobrar nada por isso. E foi uma atitude, assim, normal para mim, para a Shira, em tudo que a gente faz, né? E ela voltou, né, ontem, com toda a família para trocar películas, comprar cabos, comprar capinha de celular, e eles fizeram uma festa lá e conversaram com a gente. Nós não fizemos por isso mesmo, mas como foi gostoso você saber que quando a gente anda certo, né, é claro, a gente se prepara para o pior, né? Pode ser que a pessoa nunca mais volte, pode ser que nunca a pessoa reconheça, né? E a gente faz para não esperar mesmo, mas quando as coisas voltam para a gente, que alegria! E aí eu e minha esposa, a gente volta para Deus, a gente se olha assim, né? E fala, como é bom servir a Deus. Como é bom servir a Deus, obedecer a Deus. Porque quando a gente obedece e faz o que Ele pede, a gente já se sente tão bem por isso, tá certo? A gente não espera que os outros reconheçam, mas isso é a bênção. Giovanni. Irmão, esse princípio é o mesmo lá de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11, quanto à oferta e generosidade? Pode dizer que sim ou não? Posso ler aqui. Quando Paulo falou aos Coríntios sobre... pouco também ceifará, é isso? E aquele que semeia com abundância? Não. Irmão, princípio. Não é, qual é? Fala para mim qual é. Pode ler, irmão. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Todo texto. Vocês serão enriquecidos de todas as suas obras. Né? E vai embora. Ou seja, está ensinando aquele que é generoso, aquele que dá a coleta, quem dá é Deus, e se dá de bom coração, Deus retribui de várias formas, não só a parte financeira, mas também questão de saúde e todo o bem que possa imaginar. Perfeito, irmão. Muito bom que você trouxe essa expansão. Olha que interessante. Até porque, por que isso é um princípio? É o começo de um pensamento, né? O começo, antes de você pensar qualquer coisa, você começa pelo princípio. E Jesus foi tão sábio que ele usava o quê? Ele usava a figura de uma colheita, de uma sementeira, de um plantio. Quando Jesus usa estes exemplos, é porque você pode encaixá-los. Né? Você pode isso é um princípio. Então, o mesmo princípio que o irmão Giovanni colocou para a oferta deve servir para todas as outras coisas que nós fazemos. Foi perfeito, Giovanni, excelente encaixe. Vamos ao versículo 2 agora? Mais um princípio. 2. Reparta com 7 e ainda com 8, porque você não sabe qual mal sobrevirá à terra. Repartir com 7 ou com 8, porque eu não sei que mal sobreviverá, que mal sobrevirá à terra. O que ele quer? O que o sábio quer dizer com isso? E às vezes a gente recebe uns conselhos desse e não sabe o que está dizendo, não é verdade? Eu lembro que esse mesmo texto aqui, né, uma vez um irmão, né, chamado Alain Leite, ele disse isso para mim, numa situação lá na Penha, em São Paulo, há muitos anos. Eu não tinha entendido nada, né? E quando eu fiquei meditando de novo esses dias sobre esse texto, eu me lembrei muito dele, que ele falava uns enigmas lá que mexia muito comigo, e ele usou esse. Outra vez também foi o irmão Lin Huff, em Campinas, né, ensinando, e eu chamei ele para conversar com ele, né, particularmente lá, e ele simplesmente, eu expus uma situação para ele, ele só virou para mim e disse assim, volta para o pré-primário. Eu não entendi nada que aquele irmão tinha dito, mas depois encaixou tão perfeitamente, sabe? E eu entendi exatamente o que eles queriam dizer. E aqui esse texto, né, reparte com 7 e ainda com 8, né? Porque você não sabe qual mal sobrevirá sobre a terra. Aqui o texto ele tem um princípio muito importante, né? Invista em mais coisas do que você está acostumado, seja mais do que uma coisa que você deve apostar ou se segurar. Né, certo? Então, é como se você se apoia em 3 colunas, não somente em uma, né? Então, isso serve para tantas coisas, irmãos. Antes de você
antes de você tomar uma decisão, peça conselhos para 2, se for necessário. Antes de você julgar alguém, tá certo? Analisa mais um pouquinho, tá certo? Porque se você se apoiar em mais pontos, nas dificuldades, quando elas virem, você não será envergonhado. Se for um negócio, como parece-me que é um contexto muito forte aqui, né? Se você investe em mais de um negócio, se você trabalha em mais de 2 coisas, quando vier uma dificuldade sobre a terra, uma pode ser que não vale mais a pena, mas a outra valerá. Eu lembro de um estudo do irmão Jair Lousado, né, o pai, que ele estava falando sobre educar os filhos com uma profissão artesanal, com as mãos, e uma profissão intelectual. Porque se um dia o nosso país entra em guerra, se algum dia entrar em colapso a nossa economia, o que você faz pode ser mandado embora. Quantas pessoas hoje, irmãos, têm profissões que daqui a 3, 4 anos não existirá mais? Não é verdade? Então, muito cuidado para você não confiar em uma coisa só neste mundo. Sempre se apeguem a outras. Isso é muito importante, né? Eu tenho um comércio e eu não posso vender só acessórios de celular. Eu tenho que pensar em outras coisas ali para a loja, porque se um falhar, o outro sustenta. Né? Nós chegamos a um momento de muita dificuldade depois da pandemia, né? Quase 2 anos, comércio fechado, a gente sobrevivendo com muita dificuldade mesmo, sabe? E a minha esposa falou para mim, Sérgio, a gente não vai vender acessórios para o celular nesses dias. E aí a gente ampliou, começamos a vender alguns outros artigos lá dentro, eletrônicos. Ela se especializou mais em sistema de aparelhos para desbloquear, para resolver problemas de travamento de sistema. Começamos a vender celulares usados, comprávamos, consertávamos, vendíamos com uma boa garantia. E aí a gente vem se sustentando em 3, 4 pernas. Um princípio, né? É um princípio. E isso é muito importante, muito especial. Fala, Joselito, por favor. Você falando assim, me lembrei... Irmão Pedro tinha levantado a mão, hein? Quem levantou a mão antes? O Pedro. Ele levantou. Desculpa, é porque na minha tela eu não vejo todo mundo, sabe, irmãos? Então eu vou pedir aí para você, Joel, para você conduzir. Quem levantar a mão, você me avisa, tá? Conduz aí, por favor. Tá bom. Eu só queria dizer que esse princípio que você está falando é um princípio judaico que o judeu, eles ensina os seus filhos uma profissão, e quando houver uma calamidade, uma coisa que aconteceu, qual é essa que aconteceu, né, no mundo, eles perderam o emprego, aquele ofício que o pai passou para o filho, aquele que vai levar ele à sobrevivência. Tipo assim, o que Priscila e Áquila fizeram com Paulo. Verdade, meu, muito bom. Exatamente. Na verdade, é um princípio de Deus, né? É essa a ideia de Deus. Foram ensinados assim. Próximo, Joel, quem é? Peterson. Isso, ele tinha levantado a mão. Vamos lá, Peterson. Ele deve ter se afastado. Teu áudio está fechado, Pedro. Teu áudio está fechado. Será que ele está com algum problema de áudio? Aí, eu achei. O que eu ia falar é justamente sobre essa questão de princípio, o que fala de questão de honestidade. Isso é uma coisa que, se você for 100%, digamos que você vira o melhor amigo de Deus, filho. Porque realmente ninguém consegue fazer isso. Eu mesmo, eu posso dizer, uso um Windows pirata, jogava videogame com jogo pirata, e tô conversando com vocês em um celular feito na China, que provavelmente o sistema é falso.
Entendi. Bom, na verdade, não existe ou você é honesto ou não é. Não é o tempo que você é honesto, né? Ou você é honesto ou não é. Por isso que nós devemos entender muito uma coisa muito importante, sabe? É o arrependimento. Quando você reconhece que aquilo é um pecado, que aquilo não é honesto, você tem que se arrepender verdadeiramente, né? E eu considero que quase todos os pecados que nós cometemos, seja desonestidade, prostituição ou qualquer outra coisa, nós precisamos trabalhar bastante para sair disso. Se não conseguimos, devemos pedir ajuda, tá certo? Então, honestidade é honestidade, irmão. Não importa em que país seja, existem leis para isso. Então, a gente não deve brincar com isso. É muito importante que a gente entenda do zelo de Deus. Não brinca com Deus, nós somos templos do Espírito Santo, né? Primeiro, eu estou falando para levar com seriedade. E segundo, por isso que a Bíblia nos inclui, nos ensina, nos repreende, nos corrige e nos educa, para que a gente não viva na prática do pecado, né? Eu gosto muito de 1 João 5,18. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, guarda Deus e o maligno não lhe toca. Então, isso é bem sério, sabe, Peterson? Então, não é honesto demais, nem de menos. É só honesto. Quem não é honesto não tem jeito, irmão. A gente precisa viver em santidade. É isso que a Bíblia diz. Vou continuar aqui no versículo 3, tá bom? O irmão Feijó, só para... Bem-vindo, Severino. Isso, bem-vindo. Oi, alguém, vamos para o 3? Não, eu ia te comunicar, mas tu viu, o irmão Severino está participando do estudo. Eu vi. Seja bem-vindo, Severino. Espero que você esteja bem. Depois você compartilha aí com a gente a sua saúde. Versículo 3. Diz assim, outra palavra de sabedoria. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que aquela árvore cair, ficará. Mas o que esse sábio quer dizer com isso? Que enigma é esse? Deixa eu ler de novo. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que ela cair, ela ficará. Bom, irmãos, aqui o princípio é da certeza, né? Quando você vir, por exemplo, nuvens cheias, cinzas, certamente aquela nuvem produzirá chuva. E quando uma árvore cair, ela não vai sair andando, ela ficará ali caída, prostrada. Aqui o princípio é da certeza, para que você, nesses avanços da vida, o tema aqui é o futuro. O que você pode esperar do futuro? O sábio, ele espera sempre o pior. Mas existem algumas coisas que você pode ter certeza. Então, procure aquilo que é mais certo. Quando você tiver que decidir alguma coisa, procure aquilo que é mais certo, não aquilo que é duvidoso. Tá certo? Se você apostar, né, a palavra que o mundo muito usa, se você investir naquilo que é mais certo, a probabilidade de você errar é menor. Nós trabalhamos com probabilidade. Aqui o sábio ele começa a dizer lá no primeiro, né, coisas importantes para você saber que fazer o bem, isso voltará para você, se você fizer coisas boas. No versículo 2, ele diz assim que você deve apostar em mais coisas ao mesmo tempo. E aqui no versículo 3 ele diz, tenta investir, tenta se segurar naquilo que é mais certo. É mais um princípio, não é? Por exemplo, se você vai ouvir alguma informação, vai por aquilo que é mais certo. Não escute só de uma, tá certo? Se alguém vir falar mal de alguém para você, o que é o mais certo? Irmão, não fala isso para mim, não. Tá certo? Não fala isso para mim. Você já foi conversar com aquele irmão pessoalmente para depois vir falar comigo? Isso é o mais certo. Entendeu? O que é o mais certo? Tá certo? Um irmão está em pecado, todo mundo está comentando. O que é o mais certo? A igreja procurar esse irmão para ajudá-lo a melhorar. Tá certo? Então, sempre tem aquilo que é mais certo. E o sábio procura sempre aquilo que é mais certo. Ele não vai nada pelo duvidoso. Tá certo? Porque, mais uma vez, aquilo que não provém de fé é pecado. Tá certo? E a fé que tens para ti
bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, aqui no versículo 3, ele fala que existem algumas coisas que são mais certas e que precisam você escolher elas. Não vá pelo duvidoso, não arrisque certas coisas, porque não dá certo. O sábio e prudente, a palavra prudência é totalmente diferente da palavra arriscar. Muito cuidado com os riscos. Nós falamos aí atrás, num dos capítulos, né, daquele rei que ia escolher um cocheiro para ele, e a pessoa que estava responsável para escolher o cocheiro não escolheu aqueles que conseguiam andar bem pertinho, bem rente, a milímetros do abismo, mas escolheu aquele que estava bem longe do perigo, né? Então, nós precisamos ver isso. O sábio vê o mal e se esconde. Então, esse é um princípio muito importante. Versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Vou ler de novo. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Bom, se você espera que o momento perfeito, que tudo coincida para que você tome uma atitude, você pode ficar atrasado e perder a oportunidade. E esse é um princípio muito importante para que você não conte com o resultado antes dele acontecer. Não conte com um resultado positivo antes que aconteça. E a gente tem que tomar muito cuidado, como ele diz aqui, né? Numa outra linguagem, deixa eu pegar aqui na versão fácil de ler, tá certo? Esse texto que ele é bem interessante. Eu havia lido isso outro dia. Me esqueci, mas bom ter lembrado disso agora. Eclesiastes... NVI traz mais fácil, irmão, NVI. Lê para mim, então. Lê na sua, então, por favor. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Olha que interessante, né? Se ficar olhando para o vento e esperar que o vento, o vento vai passar por aqui, e se ele mudar de direção? Enquanto você está olhando, esperando que alguma coisa aconteça, você está deixando de fazer aquilo que tem que fazer hoje, né? Então, logo em seguida, daqui a pouco ele vai falar, né, que aquele que vai plantar, ele planta de manhã e planta à tarde também, porque ele não sabe qual das sementes vai germinar, né? E que princípio isso traz para a vida da gente? Não espere o momento perfeito, irmão. Se a oportunidade está aqui agora, faça aqui agora. Não conte com o resultado perfeito, não conte com as coisas perfeitas. Ah, não, quando minha vida estiver bem organizada, eu vou começar a ofertar. Ah, quando eu tiver um bom emprego, eu vou regularizar minhas ofertas. É tudo princípio, irmão. É princípio de sabedoria. Ah, não, quando aquela pessoa se arrepender, eu vou até ele. Não, irmão, vai lá ajudar o irmão a ter consciência. Vai amá-lo primeiro, né? Ah, quando uma pessoa me perguntar, eu digo. Não, irmão, é a sua oportunidade agora. Entende? A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, porque os dias são maus, né? Remindo o tempo porque os dias são maus. Por que os dias são maus? Porque ele passa rápido. Não é porque Deus criou um dia mau, mas é porque as coisas passam tão rápidas e nós queremos que tudo seja no nosso tempo. Então, é uma boa versão aí, NVI, que o irmão trouxe para a gente. Versículo 5, outro princípio aqui, né? Vamos lá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Leia aí, Giovanni, na sua linguagem, por favor. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Muito bem. Princípio maravilhoso, sabe de quê? A palavra mais importante desse versículo que aparece em todas as linguagens, as 5 que eu examinei, elas usam a palavra como Deus faz. Nós sabemos o que Deus faz, mas nós não sabemos como Deus faz. Ou seja, irmãos, tome muito cuidado em fazer. Se preocupe em como fazer. Olha, a Bíblia diz o seguinte, se algum irmão for surpreendido em alguma falta,
Vós que sois espirituais, corrige com espírito de brandura. E cuidado para não ser também tentado. Esse é o como. É com espírito de brandura. Mas às vezes nós esquecemos disso. A gente vai logo com uma pedra na mão, porque a Bíblia diz que a gente tem que ir lá corrigir o irmão. Mas como? Às vezes nós queremos consertar as coisas nas nossas vidas e só queremos fazer e não nos preocupamos na forma, em como. E ele dá aqui o exemplo de Deus. Deus não somente fez o mundo, mas como ele fez foi perfeito. Jesus não só falou de salvação, mas ele explicou como alcançar a salvação. E nós, irmãos, queremos chegar logo ao resultado. Aqui tudo fala de resultado. O resultado que ainda não veio, o resultado que você não deve esperar. E aqui, tudo que Deus faz tem um bom resultado, porque Deus se preocupa como. Quantos de nós gostaríamos que Deus fizesse justiça com as próprias mãos em nosso favor? Porque a gente não tem paciência de esperar a justiça de Deus. E aí nós estamos questionando como Deus fará a sua justiça. E esse é um grande princípio de a maneira como você faz importa muito. Porque o resultado não virá se você fizer do seu jeito. E aqui ele deixa muito claro que o jeito de Deus é melhor. E eu falei na quinta-feira de manhã com os irmãos naquela live dos Irmãos Sem Fronteiras, eu falei muito mesmo de deixa Jesus agir. E a gente fica impedindo Jesus de agir, fazendo do nosso jeito. Minha vida pessoal, na igreja, nem parece que Jesus é Senhor. Nem parece, muitas vezes. Versículo 6, outro princípio importante. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde você não repose sua mão, porque você não sabe qual prosperará, né? Qual semente é que você plantou de manhã ou à tarde. E se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Giovanni, na sua linguagem, quem mandou você começar? Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois vocês não sabem o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Que princípio é esse? Não pare de trabalhar esperando resultado. Continue trabalhando. Alguns irmãos do primeiro século pararam de trabalhar porque sabiam que Jesus ia voltar. Aí Paulo tem que chegar para eles e dizer assim, quem não trabalha não come. Né? Então, esse é um princípio muito importante, irmãos. Não pare de fazer. Não pense que o que nós fazemos tem fim. Não pare, não pare. Esse é um princípio muito importante do marketing, né? Principalmente do marketing digital. Todos os dias, constantemente. Jesus disse, olha, se você, irmão, para observar que você cresceu e não faz mais nada, isso vai te derrubar. Se você cresceu, não pare para ficar admirando o seu crescimento. Continue crescendo mais. Tá certo? Não pare de fazer a obra de Deus. Você prega hoje, prega amanhã. Não espere resultado, continue fazendo. Porque a gente nunca sabe do resultado. Mais uma vez o resultado aparecendo. Versículo 7, já para a gente já finalizando, né? Versículo 7. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. O que o sábio quis dizer? O que o sábio quis dizer com isso? Versículo 7, Giovanni. A luz é agradável, é bom ver o sol. Muito bem. O que tem a ver isso com tudo que ele estava falando, gente? Em outras palavras, irmãos, como é bom você enxergar a realidade. Qual é o prazer do sábio? Ver. Qual foi o grande desafio que Jesus deu a Nicodemos? Ah, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver as coisas que Deus está fazendo na terra, que Deus está fazendo na vida das pessoas, na vida desses que estão me seguindo como você. Se você não nascer de novo, se você não abrir os teus olhos, você não vai ver como Deus age o tempo todo. Como é bom ver o sol, como é bom e agradável a luz, porque ele usou a palavra luz do sol. Né? E o que isso significa, irmãos? Abra os olhos e veja, irmãos, tudo o que está acontecendo. Né? Enxergue a realidade. Então, o sábio, ele consegue enxergar aquilo que a grande maioria não está vendo. Né?
É como um sol, é do mesmo jeito de que o sol que brilha, a luz do sol que clareia tudo, e você ter a sensação daquele calor que o sol traz. Diante de tudo que ele está ensinando aqui, todos esses princípios, ele praticamente finaliza aqui dizendo como é bom você enxergar as coisas e você ver a claridade, tudo muito claro. O sábio vê as coisas muito claras, né? Fala, irmão Joselito. É só dizer também que ele está querendo se referir à luz aí, é porque nós estávamos nas trevas, então abriu nossos olhos para ver. Perfeito, irmãos, perfeito, exatamente. E todo ensinamento de Eclesiastes é para trazer todo mundo para a luz, porque as trevas tendem a nos cobrir. Interessante, né, que o princípio da física é que, na verdade, não existe escuridão, apenas ausência de luz. A escuridão, quando ela está, é porque não tem luz. Quando Deus não está presente na minha vida e na sua vida, que trevas são, né? Obrigado, Joselito, por isso. E finalizando, né? 8. Ainda que um homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Já entrando para o capítulo da semana que vem, né? O nosso capítulo 16, nosso último encontro sobre Eclesiastes, né? Confesso aos irmãos que pela primeira vez eu estava tão envolvido em Eclesiastes que eu nem pensei em um próximo tema para sexta-feira, né? Aceito sugestões, tenho algumas ideias aí, mas não trabalhei muito nelas, né? E vamos pensar melhor o que vamos fazer. Mas nós finalizamos aqui já apontando para a última aula, da morte para a vida. E aprendemos com sábios as verdades. E como o sábio adquire isso tudo? Observando a vida, observando as coisas como acontecem. E mais do que nunca, irmãos, nós temos Jesus Cristo, que é superior a tudo aquilo que o mundo já tentou ensinar. Porque o próprio Jesus afirmou que é o caminho para a gente que às vezes está perdido. Jesus mesmo afirmou que era a verdade para quem tem dúvidas. E Jesus finaliza essa frase dizendo que quem está perdido, não tem vida, ele será esta sua vida. Porque tudo que vem do nosso Senhor Jesus Cristo é para a sua honra e glória. E sabe, irmãos, eu quando estudei Eclesiastes, mais uma vez, para estar compartilhando com os irmãos algumas ideias e provocando alguns ensinamentos aqui para vocês, e para mim, principalmente, né, a começar em mim, eu fiquei imaginando aqui Jesus em cada um dos textos que nós íamos trabalhando. A resposta de Jesus para cada vaidade deste mundo. Para cada uma delas. Mas quando nós conhecemos Jesus, né, a vida valerá a pena. Esse assunto da próxima aula falará isso. Na hora de partirmos da morte para a vida, né, da morte para a vida, verdadeiramente nós estaremos entendendo que a vida valeu a pena, porque estaremos preparados. E se um dia sairmos da morte, já entramos na vida. O livro, a carta de Paulo aos Efésios, coloca sempre no presente que nós já estamos assentados nas regiões celestiais, já estamos vivendo, né? Já estamos vivendo a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus nos acompanhe. Se o Senhor não voltar até a próxima sexta-feira, vamos finalizar a sexta-feira com o glorioso convite, né, do pregador. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, né? Que essa seja o nosso encorajamento durante a semana. Tá bom, irmãos? Vou voltar a palavra aí para o irmão Joel, e ele conduz aí, se alguém tiver pergunta ou comentário, tá bom? E depois pedir para que o nosso irmão Joselito aí nos ore, né? Nos despedindo diante de Deus. Vamos fazer o seguinte, Joselito vai orar primeiro, depois passa a bola para o Joel, Joselito. Agradecendo a Deus pela sabedoria do livro
da Assembleia, né? Que Eclesiastes é a Assembleia dos Judeus para ouvir a pregação de Salomão. Pai, ainda na tua presença, te adoramos, Pai, nós te bendizemos. Obrigado, Pai, por esses momentos juntos aqui com a tua igreja espalhada. Muito bom, Pai, ver o quanto os irmãos estão se deliciando com este livro e com o aprendizado, assim como nós, quando nós estamos estudando, nós somos os mentores de qualquer matéria ou aula, nós aprendemos mais do que as pessoas. E é tão importante, Pai, ver o quanto que o Sérgio está vibrando com aquilo que ele pesquisa e busca para nos ajudar. Muito obrigado, Pai, por esse dia, por essa noite. Obrigado por esse momento do livro do Senhor, que nos traz tanta sabedoria. É um livro que traz sabedoria durante a nossa trajetória aqui na Terra. Por isso, Pai, nós te exaltamos, agradecendo sempre porque o Senhor, a tua palavra é vida para nós, e ela nos traz esperança da eternidade. Eu abençoe a todos nós, que vamos também ter uma noite de descanso. Se tiver o dia de amanhã, Pai, nós sabemos que o Senhor é fiel para estar preparando para nós o nosso dia. Louvado e adorado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Sérgio. Amém. Antes de abrir o microfone dos irmãos, quero agradecer, irmão Sérgio, e que Deus continue te abençoando, meu irmão, nessa forma que tem te abençoado, porque nós sabemos o amor que o irmão tem conduzido esses estudos para o nosso aprendizado. Com certeza, o irmão pensa no grupo, pensa na igreja do Senhor. Isso é muito, muito bom, muito importante. E a gente não esquecer também que por trás do irmão Sérgio, que tem feito esse trabalho maravilhoso, sabemos que tem a irmã Shirley, que com certeza tem caminhado ao seu lado, que tem ajudado ele nos momentos difíceis também, nos momentos bons também. A gente saber que tem uma pessoa do nosso lado que nos ajuda, isso também é muito importante. E como eu comecei falando, eu quero passar para o irmão Giovanni falar no final aí e conduzir o restante final aí. Irmão Giovanni? Eu quero ver o Severino falar. Boa noite, cheguei atrasado. Estou em casa, estava deitado, aí eu lembrei do estudo. Agora eu levantei, estou aqui na cozinha. Eu estou me recuperando, graças a Deus. Está correndo tudo dentro do previsto, né? Dia 16 eu tenho que voltar ao médico para ver como é que está. E estou bem, graças a Deus, estou bem. Estou em casa, descansando, né? Fazendo algumas coisinhas em casa, ajudando a mulher. Porque a mulher agora é que está trabalhando, né? E eu fico em casa. Não é mesmo? Falando de você, viu, Severino? Nós começamos a nossa reunião, os irmãos perguntando sobre você, viu? E é muito bom ouvir boas notícias. Obrigado, irmão, pela notícia. Eu botei um texto grande no Facebook, mas não sei se todo mundo tem meu Facebook, né? Os amigos, tem meu Facebook, dá para ver. Mas eu estou bem, graças a Deus. Incomoda muito, dói. Na hora que senta, tem que sentar do ladinho, porque o negócio é muito especial, sabe? Mas correu tudo bem, a operação foi ótima, né? E eu estou bem, graças a Deus estou bem. Agradeço pela oração de todo mundo aí. E é isso aí, irmão. O estudo está sendo muito bom. E continuo orando por minha recuperação. Mas eu estou bem, graças a Deus. É isso aí. Irene, como é que tu está, Irene? Eu sei que o Paulo Botaro pediu oração pela Cristina, Gisele, Tainá e por ti. Ai,